Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Physics Portugal. O meu nome é Fernando Cruz, sou licenciado em Física da FCUP e neste momento frequento o mestrado em Física Teórica também da FCUP. E hoje vamos estar a ver um bocadinho sobre as ideias básicas da mecânica quântica. O objetivo é descomplexificar o conceito de mecânica quântica. Sei que para muitos de vós que estão a ver este vídeo, a mecânica quântica ou a física em geral é um conceito difícil de interpretar. Com esta série de vídeos que vai suceder, o objetivo é tentar alastrar o conhecimento de física, mas também torná-lo menos complexo, ou seja, mais acessível para todos os portugueses. Nunca vi nos arredores do YouTube português um canal que falasse sobre física a este nível, ou seja, um nível mais avançado. Eu dei mecânica quântica no terceiro ano no meu curso, ou seja, já é um bocado mais é uma disciplina mais avançada de física e provavelmente o motivo pelo qual muita gente vai para o curso de física é por causa de aprender mecânica quântica. Mas não obstante, o meu trabalho será descomplexificar e tornar isto menos complicado para vós. Portanto, vamos começar. Primeiro, a mecânica quântica é sem dúvida a maior conquista da história da civilização humana. Teve um impacto muito grande na física e também no mundo em geral. E é sem dúvida a descrição correta do universo que habitamos e fornece as perspectivas sobre muitos aspectos do mundo ao nosso redor e também dá muitas razões, dá respostas a questões que antes ainda não eram sabidas. Embora a mecânica quântica forneça estas respostas às perguntas que nós não sabíamos responder, há um preço a pagar. E então o que é que acontece? É que as respostas são sempre de natureza estatística, de natureza probabilística. Ok? Isto porquê? Porque nós temos sempre muitas incertezas no mundo quântico. Aliás, até há um princípio, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Na mecânica quântica existe o fator de aleatoriedade e muitas vezes vamos estar a lidar com probabilidades, com a probabilidade de X acontecimento ocorrer. É muito frequente nós vermos este tipo de questão. Ora bem, eu vou dar aqui um exemplo. Se, por exemplo, nós tivermos uma partícula e essa partícula tem probabilidade 1/2 ou probabilidade 50% de estar num determinado lugar e probabilidade 1/2 de estar noutro. Isso pode muito bem ser porque a partícula realmente está em ambos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, este estado em que ela está em ambos os lugares é uma superposição de dois estados. Dela estar no primeiro lugar ou de estar no outro lugar. Ou seja, antes de nós efetuarmos uma observação, a partícula vai se encontrar numa sobreposição de estados. Ela ou está num lugar ou está no outro. Quando nós efetuarmos uma observação, ela só pode estar num estado. Ou está num lugar ou está no outro. Ela só pode estar num estado. Ou seja, não é uma sobreposição. Esta situação é muito semelhante à do gato de Schrödinger. Não é? Nós tínhamos uma caixa, estava lá dentro um gato, uma caixa que estava selada, não tinha contacto com o ambiente e, além de estar lá dentro o gato, também estava lá um contador de Geiger, uma substância tóxica que irá ser emitida, irá ser libertada a qualquer momento e que, se o gato a inalar, ou seja, se a cheirar, ele morre. Um observador que esteja de fora da caixa e está lá o gato lá dentro e a substância tóxica lá dentro, enquanto ele não verificar ou ver o que está dentro da caixa, observar o que está dentro da caixa, o sistema está numa sobreposição de estados. O que é que isto quer dizer? O gato ou está vivo ou está morto. Está nesta sobreposição de estados. Nós não sabemos ao certo se ele está vivo ou se ele está morto, ou seja, nós dizemos que ele ou está vivo ou está morto, está numa sobreposição de estados. Quando nós formos observar o que está dentro da caixa, ele só pode estar ou vivo ou morto. Ou seja, só pode estar num único estado. Vivo, morto ou morto. E enquanto nós não verificarmos o que está lá dentro da caixa, então nós não sabemos ao certo qual é o estado do sistema. Só podemos ver o estado do sistema se nós efetuarmos uma observação. Isto também é um conceito muito importante, o da observação.
Ora bem, como veremos, as partículas quânticas são objetos frágeis e o próprio ato de olhar, de observar, as altera e perturbam muitas das outras propriedades delicadas que elas possuem. Muitas das vezes, qualquer tentativa de eliminar a incerteza quântica simplesmente a deslocará para o outro estado. Ora bem, o objetivo desta série de vídeos é precisamente começar-nos a explorar este mundo quântico, a familiarizar-nos com o mundo quântico e a começar a perceber-nos os comportamentos estranhos que ele exibe. Ora bem, como já deve estar claro, vamos ter que abandonar a nossa mentalidade clássica. E eu já vou explicar isto mais à frente, porque a intuição clássica não é um grande guia no mundo quântico. Isto vai ser um remoto desconhecido, mas felizmente nós temos um grande guia à nossa frente. O mundo quântico, surpreendentemente, é descrito pela linguagem da matemática. A matemática é muito importante para a mecânica quântica e também para a física em geral, mas para a mecânica quântica começa a surgir de uma maneira mais formal. E uma das coisas que em mecânica quântica, a área da matemática que mais surge na mecânica quântica, é precisamente a álgebra. A álgebra é muito importante, mas também o cálculo integral e o cálculo diferencial também é muito importante, mas em particular a álgebra linear é muito importante. E neste vídeo e nos futuros iremos adotar essa descrição matemática e vamos aproveitá-la para ver de que forma é que o nosso universo realmente funciona. Portanto, vamos começar então pela função de onda. Ora bem, no mundo clássico, o estado de uma partícula seria bem descrito pela sua posição e pela sua velocidade. Não é? O R de t é a posição e o v, que é a derivada temporal da posição, é a velocidade. Nós vamos assumir que a partícula se encontra num espaço tridimensional, ou seja, no R3, por isso é que está ali representado aquele espaço cartesiano, e aquela linha azul corresponde à trajetória da partícula. Ou seja, no instante T1 ela está em P1 e no instante T2 a posição é P2. Sabendo o R de T e o V, nós sabemos exatamente a trajetória da partícula, sabemos o estado da nossa partícula. E assim o estado é bem definido. Ou seja, se nós soubermos a informação num dado instante T0, e com a informação quer dizer a posição e a velocidade da partícula, nós conseguimos determinar o R de t e o v de t, que são funções do tempo, recorrendo à famosa segunda lei de Newton, que é a força é igual à massa vezes a aceleração. Já agora, estes símbolos de negrito correspondem a vetores. Nós, em física, utilizamos os símbolos, as letras de negrito, para representarmos vetores. Eu sei que também também se usa setas para representarmos os vetores, mas em documentos ou em artigos científicos normalmente usa-se as letras e os símbolos em negrito. Acho que fica de uma maneira mais compacta, mas também podemos utilizar as setas. Também é indiferente. Ora bem, cá está. Se nós soubermos o R em T0 e o V T0 e usando a segunda lei de Newton, ou a lei fundamental da dinâmica, nós conseguimos determinar exatamente a trajetória da partícula. Isto é um detalhe matemático que estou aqui a dizer. Isto ocorre porquê? Porque a segunda lei de Newton é uma equação diferencial de segunda ordem e, portanto, nós precisamos de especificar exatamente as duas constantes de integração, que são RT0 e VT0, para obter uma solução única. Não é? Porque existe uma gama de soluções, mas para as nossas condições iniciais existe apenas uma única. Ok? Agora, vamos transitar agora para o mundo quântico, vamos passar do mundo clássico para o mundo quântico e vamos ver que no mundo quântico o estado de uma partícula é determinado pela sua função de onda, que é denotada pela letra grega psi, ou seja, é o psi-r de t, que depende da posição e do tempo. E nós temos aqui, por exemplo, um pacote de onda, um trem de onda, isto é a função de onda, que muitas das vezes assume esta forma, em determinadas situações assume esta forma. Ora bem, se nós conhecemos a função de onda num instante qualquer, digamos T0, vamos ter as informações necessárias para determinarmos o estado em todos os outros instantes, precedentes e posteriores, tal como num mundo clássico, não é?
Ou seja, nós no mundo clássico resolveríamos a segunda lei de Newton e também teríamos as condições em t0 e conseguiríamos determinar a trajetória em todos os instantes precedentes a t0 e posteriores a t0. E aqui é a mesma história. Agora, a descrição em termos da função de onda não muda muito em relação à mecânica clássica. Nós estamos a substituir as 3 coordenadas da posição da partícula, que é x, y, z, que nós estamos no R3, por uma quantidade infinita de informações. Ou seja, que é a função de onda. A função de onda contém informação. É uma função de informação. Além disso, nós não especificamos nada sobre a velocidade da partícula. Essa informação deve estar de alguma forma contida na função de onda psi-RT. Okay? Ora bem, a função de onda, o que é que ela quer dizer? É o que muito de vocês está a perguntar. Bem, ela tem uma interpretação muito simples. Ou melhor, a norma ou o módulo ao quadrado da função de onda tem uma interpretação muito simples. A função de onda, já agora, em geral, ela pertence ao C, ou seja, aos números complexos. A norma ao quadrado da função de onda tem uma interpretação muito simples. Ela diz-nos a probabilidade de uma partícula se encontrar numa determinada posição. A densidade de probabilidade, que é dada pelo aquele gráfico, R de t, é a norma ao quadrado da função de onda. Portanto, a densidade de probabilidade é dada por isto. Já vou explicar o que é a densidade de probabilidade. Da densidade de probabilidade, podemos calcular as probabilidades multiplicando por um volume. Ou seja, a densidade de probabilidade é a probabilidade por unidade de volume no espaço tridimensional. Ou seja, a probabilidade de uma partícula se situar num volume infinitesimal, dr, ou dv, eu aqui pus dr, mas é indiferente, centrada numa posição r, é PR de t dr. E nós estamos a ver aqui um cubo que está centrado numa posição R e lá dentro tem a probabilidade de nós encontrarmos a partícula lá dentro, que é dada pela densidade de probabilidade vezes o volume infinitesimal do cubo. Isto é conhecido, esta interpretação é conhecida como a interpretação de Born. É homenagem a Max Born, que foi o primeiro a entender que a mecânica quântica é de facto uma teoria probabilística. Ora bem, a interpretação probabilística significa que a função de onda não pode ser uma qualquer. A partícula tem que estar localizada em algum sítio. Ou seja, isto traduz na seguinte condição, que é o integral da densidade de probabilidade em todo o volume de espaço tem que ser 1. Isto porquê? Porque se nós tivermos em conta todo o espaço, ela garantidamente tem que estar em todo o espaço. Ou seja, se nós integrarmos em todo o espaço, a probabilidade tem de ser 1. Nós vamos encontrar a partícula em todo o espaço. Agora, se nós confinarmos a nossa região de integração numa região mais confinada, mais localizada, aí a probabilidade diminui. Porque ela pode não estar lá. Mas a probabilidade dela estar em todo o espaço, em todo o universo, é 1. Agora, dela estar localizada num sítio específico, já é menor. E, portanto, é isto que está aqui a ser dito. É que o integral em todo o volume da densidade de probabilidade é 1. Ou seja, da norma ao quadrado. Esta condição impõe que as funções de onda têm de se encontrar normalizadas. E o que é que isto quer dizer de normalização? Quer dizer que o integral do volume de πr t ao quadrado, norma de πr t ao quadrado, é 1. Vamos supor que temos uma função de onda que não se encontra normalizada. Ou seja, o integral de πr de t, da norma de πr t ao quadrado, não é 1, mas é uma constante finita maior ou menor que 1, uma constante finita n, que é menor que infinito. Não é porque é uma constante finita. É possível normalizar a função de onda. É possível se e só se πr de t tender para 0, quando nós temos r a tender para infinito. Isto porquê? Porque a função de onda tem que atenuar nos extremos do nosso domínio. Se não atenuar, ou seja, se ela não decair, se ela não tender para 0, o integral não consegue convergir. E, portanto, nós não conseguimos garantir que a constante n seja finita. É o que eu estou a tentar dizer. N tem de ser mesmo finito e, para isso, o psi tem que tender para 0, quando o r, o modo de r, tende para infinito. Ora bem, nós podemos normalizar a nossa função de onda psi capital, o psi capital é psi maiúsculo, fazendo a seguinte operação, que é dividir pela raiz de n. E agora sim, nós conseguimos dizer que a função de onda está normalizada, não é? Se nós agora integrarmos a norma ao quadrado desta função nova, fica 1 sobre n,
vezes o norma ao quadrado de π maiúsculo, quando integrado é n. E, portanto, fica n sobre n, que dá 1. E, portanto, já conseguimos normalizar a função de onda. Outro aspecto importante é que duas funções de onda que difiram entre si por uma fase complexa, com fase complexa quer dizer um e elevado a i φ, uma e elevado a i φ, que pela forma de Euler é cosseno de φ mais i seno de φ, essas funções de onda podem ser vistas como representando estados idênticos, como estados equivalentes. Isto será mais óbvio mais tarde, mas podemos notar, por exemplo, que a densidade de probabilidade para estas duas funções não muda. Não é? Porque a densidade de probabilidade é norma ao quadrado e a norma ao quadrado de uma função de uma fase complexa é 1, pela forma de Euler, e portanto a densidade de probabilidade vai ser igual para os dois estados. Ora, nós já sabemos que a função de onda dá-nos a descrição do estado do nosso sistema. Agora, o nosso próximo passo é perceber de que forma é que estes estados evoluem no tempo. Nós queremos saber agora a evolução temporal da função de onda. E para isso vamos usar a equação de Schrödinger, que é uma equação que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é uma equação muito importante na mecânica quântica e das mais icónicas da física. Ora bem, a equação de Schrödinger, nós temos alguns objetos que vocês provavelmente não devem conhecer. Primeiro é a constante Planck, H traçado, é uma constante fundamental da natureza. Também existem outras, o G, o C. O G é a constante da gravitação universal, o C, que é a velocidade da luz, etc. E ela toma o valor de 1.05 vezes 10 elevado a menos 34 joule segundo. Ou seja, ela tem dimensões de energia vezes tempo. Ela tem as mesmas dimensões do momento angular, que é dado pelo momento linear, produto vetorial com a posição, mas também tem as mesmas dimensões que a ação, que é uma grandeza importante na mecânica clássica, que é o integral no tempo do Lagrangiano, que é a energia cinética menos o potencial. Outro objeto que também é importante e que aparece na equação de Schrödinger é o Hamiltoniano, o operador Hamiltoniano. Os operadores são denotados por um chapéu em cima de uma letra. O Hamiltoniano representa-se por H, com um chapéu, e todos os operadores são representados desta forma. Literaturas mais avançadas abandonam esta notação e começam a não usar chapéu para não saturar muito a notação. Ora bem, nesta série de vídeos, por agora, nesta mecânica quântica mais trivial, iremos restringir a nossa análise para partículas não relativistas, ou seja, que se movem a velocidades muito inferiores à velocidade da luz e que se movem num espaço tridimensional, ou seja, no R3. Também tem a particularidade de elas se moverem num potencial dependente da posição, que é o VR. Isto depois será mais claro com exemplos que nós vamos explorar. Com exemplos que nós iremos explorar, nós iremos resolver a equação de Schrödinger e iremos debruçar-nos sobre os vários tipos de potencial. Para este tipo de sistema, o Hamiltoniano é da forma menos h traçado ao quadrado sobre 2m, Laplaciano, mais VR. E eu vou explicar então o que é o Laplaciano. O Laplaciano é um operador diferencial. Ele pega numa função de psi de R e devolve uma nova função, mas com as derivadas. Ou seja, o operador Laplaciano é segunda derivada em ordem a x, mais segunda derivada em ordem a y, mais segunda derivada em ordem a z. Se nós aplicarmos o Laplaciano no psi, fica a segunda derivada de psi em ordem a x, segunda derivada de psi em ordem a y, segunda derivada de psi em ordem a z. Isto depois vai ser mais útil mais à frente. Acho que já tivemos a aprender um bocado significativo de mecânica quântica. No próximo vídeo iremos ver mais uns exemplos da equação de Schrödinger, de como resolver a equação de Schrödinger para diferentes tipos de potencial. Também vamos falar sobre o colapso da função de onda, que é um fenómeno importante, da conservação da probabilidade e a experiência da dupla fenda que está aí representada à direita. Não te esqueças de subscrever e de dar like no vídeo. E pronto, é isso. Obrigado por assistirem e até à próxima.